Quem seria o anjo do Senhor na Bíblia? Nós não temos dúvidas de que, de acordo com Hebreus 1,14, os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação de todos aqueles que creem. Entretanto, existe um ser especial na Bíblia chamado de anjo do Senhor, e você vai perceber, através de uma análise exegética, contextual e teológica de Gênesis 22, que o anjo do Senhor é uma referência à segunda pessoa da divindade, à pessoa de Jesus Cristo, ao Cristo pré-encarnado. Fique com este estudo, acompanhe, anote se preciso for, porque você vai ter uma compreensão muito preciosa sobre a pessoa de Jesus. Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Liga Apologética. Meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui para estudar a Bíblia junto com vocês. Amigos, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para você receber as notificações de vídeos novos, tá certo? E você que gosta aí de estudar Bíblia hebraica e judaísmo, tem interesse em aprender sobre esta área, eu também tenho um canal no YouTube intitulado Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo, o link estará na descrição, tá certo? Amigos, no último vídeo que eu fiz sobre Daniel 10:13, falando sobre Miguel ali, eu havia dito que eu iria fazer uma série de vídeos sobre a divindade do anjo do Senhor na Bíblia. Bom, este é o primeiro vídeo de uma série, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 22. A metodologia que foi usada para chegar às conclusões desse artigo é a metodologia exegética, ok? Bom, eu não vou apresentar todos os passos da exegese aqui por questão de tempo, ok? Mas na descrição estará o link do artigo e lá então você vai ter os detalhes técnicos e mais complexos relacionados ao assunto, ok? Aqui eu vou trabalhar aquilo que seria o principal, ok? Então, por questão de tempo, não terei tempo de trabalhar todos os detalhes como eu deveria, tá certo? Mas vamos lá. Bom, amigos, primeiramente, o livro de Gênesis ele é dividido em duas partes. Capítulo 1 a 11 e capítulo de 12 a 50. Capítulo de 1 a 11 nós temos a história primeva e o capítulo de 12 a 50 nós temos a história patriarcal. A história patriarcal está dividida em três partes, o ciclo de Abraão e depois nós temos mais dois ciclos, tá certo? Bom, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a estrutura literária do livro de Gênesis, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que é sobre isso no meu canal, tá certo? E também lá tem um vídeo sobre a historicidade das narrativas patriarcais. Bom, o ciclo de Abraão, ele tem uma estrutura que nós chamamos de estrutura de simetria reversa, que é essa estrutura que você vê na tela. Deixe-me apresentar essa estrutura. Essa estrutura de simetria reversa está disposta dessa forma, então. Em A, nós temos genealogia de Tera. Em A, lá embaixo, nós temos genealogia de Naor. Então, nós temos no capítulo 11, começando o ciclo de Abraão e terminando no capítulo 22, no finalzinho lá, com a genealogia de Naor, tá certo? Se nós formos para a parte B, nós temos promessa de um filho e começo da odisseia espiritual de Abraão. Se você for a B lá embaixo, você tem nascimento de um filho e clímax da odisseia espiritual de Abraão, que é Gênesis 22, o verso que nós iremos estudar hoje. Depois nós temos em si Abraão mente acerca de Sara e Deus protege ela no palácio de um estrangeiro. Se você for C aqui embaixo, a mesma coisa. Abraão mente acerca de Sara e Deus protege ela no palácio de um estrangeiro. Se você for em D, você tem Ló se estabelece em Sodoma. Se você for em D aqui embaixo, você tem Ló foge de Sodoma destruída. Se você for em E, você tem Abraão intercedendo com força militar por Ló. E se você for em E, embaixo você tem Abraão intercedendo por Sodoma e por Ló em oração. E então você tem o centro dessa estrutura, que é a aliança, que é FF. Então nós temos primeiro a aliança com Abraão, anúncio de Ismael, e a aliança com Abraão, anúncio com Isaac.
Essa estrutura ela é muito importante, essas estruturas elas são muito importantes quando nós fazemos uma análise exegética do texto, tá certo? Essa é uma chamada estrutura de simetria reversa. Por que essas estruturas elas são muito importantes? Bom, amigos, quando nós estudamos, fazemos exegese, uma das partes que nós temos que avaliar é o contexto literário e a estrutura literária de um texto, ok? O Dr. Robert Alter, um grande literato, o maior especialista em literatura bíblica, ele cunhou uma frase que é a seguinte: a forma como algo é dito não é periférica ao que é dito. O que ele quer dizer com isso? Que a forma como o texto está escrito, a estrutura do texto, está intimamente ligada com o seu conteúdo. Ou seja, a forma do texto e o seu conteúdo está intimamente ligado com o seu conteúdo, de tal forma que elas revelam o significado do texto. Então essas estruturas vão nos ajudar bastante a entender o significado do texto aqui, tá certo? Bom, deixe-me avançar. Amigos, então você já viu aí que a nossa estrutura está em BB, tá? Deixe-me delimitar a nossa perícope. A nossa perícope começa no capítulo 22, vai do verso 1 até o verso 19. Nós temos ali a expressão começando no verso 20, no capítulo 22, verso 1, vaieri. Essa expressão e aconteceu, vaieri, esse verbo, nós temos o VAV consecutivo mais um verbo imperfeito, ela geralmente acontece para abrir narrativas dentro da sintaxe da língua hebraica e também demonstrando que a narrativa está ligada a algo que veio anteriormente, tá certo? Lá no artigo você vai ter mais detalhes técnicos sobre essa questão sintática e para delimitar a perícope. Uma outra, o que finaliza a perícope é o verso 19, dizendo ali que Abraão mudou de local, ok? Geralmente essa também é um artifício, quando se muda de local, se muda de cena, se muda de contexto, então você tem um final de uma perícope. Então, nossa perícope, o nosso texto, ou seja, o contexto daquilo que nós iremos trabalhar, começa no verso 1 e se finaliza no verso 19. Do 1 ao 19, nós temos uma estrutura literária que é chamada de quiasmo. E esse quiasmo é muito importante de nós compreendermos ele. É esse quiasmo que você vê na tela aí. Nós temos em do 1 ao 2, duas frases importantes, que é a seguinte. Primeira, que é o Deus, né, falando com Abraão. Ele disse, Abraão, e Abraão respondendo, e disse, eis-me aqui. Se você for em tracinho lá embaixo, é o anjo do Senhor falando com Abraão, e diz assim, e disse, Abraão, Abraão, e aí Abraão responde, eis-me aqui, ou seja, existe uma correspondência com A lá em cima e uma correspondência com A embaixo. Se nós for do capítulo 20, se nós for no 22, verso 3 a 6, você tem, e tomou e foi ao lugar que Elohim, que disse Elohim, e depositou sobre Isaque, seu filho, depositou sobre a lenha, e tomou na mão fogo e faca, ou seja, para aí sacrificar o menino. Em 22, do 9 ao 10 é dito, e chegaram ao lugar que disse Elohim, e amarrou Isaque, seu filho, sobre o altar, acima das lenhas, e estendeu a mão, estendeu sua mão, e pegou na mão o cutelo para matar o menino. Então você tem outra correspondência. E o centro dessa estrutura, o clímax dessa estrutura, é o diálogo entre pai e filho, no verso 7 e no verso 8. É interessante, queridos, porque nós temos uma expressão muito importante que é o vaiomer, que nós temos o vav e mais, então aí, omer, que quer dizer disse. Então nós temos e disse, essa expressão ela aparece e disse, ela aparece 17 vezes dentro desta narrativa, do 1 ao 19. E aqui deixe-me fazer uma observação. Todas as referências bíblicas relacionadas a esse texto que eu citar são traduções minhas. Eu fiz a tradução, tá? Por isso que às vezes vai estar um pouquinho diferente da tradução, talvez se você pegar atualizada ou outra tradução, porque eu fiz uma tradução literal do hebraico. Então as traduções aqui são traduções literais do hebraico exatamente para nós percebermos esse tipo de coisa, ok? Inclusive quando eu estiver lendo o texto aqui, alguns versículos que eu vou ler com vocês, vocês vão perceber isso. Então essa expressão aparece 17 vezes, vaiomer. Ela aparece 6 vezes do 1 ao 6, ou seja, na primeira parte, e ela aparece mais 6 vezes
do 9 ao 19, a segunda parte dessa narrativa que você vê aí. E no centro, no diálogo, ela aparece 5 vezes. Ou seja, o uso dessa palavra, a forma como essa palavra foi distribuída dentro da perícope, ela demonstra mesmo que o clímax é o diálogo entre pai e filho. Ok? Esta é uma expressão muito importante. Inclusive, essa expressão e disse, esse vav é o chamado vav consecutivo. No hebraico, quando nós temos o vav ligado a esses verbos de ação, nós temos a ideia do vav consecutivo. E quando o autor usa muito esses vavs, e disse, e fez, e isso, e aquilo, é porque o texto anda rápido. Ou seja, o narrador está acelerando o texto, de acordo com a sintaxe hebraica. E quando você diminui o ritmo, então o autor não usa o vav, ok? Isso é muito importante. Então vamos dar uma rápida olhada no texto aí do 7 ao 8. Um ponto interessante de nós darmos uma olhada é no verso que aparece aí, que seria, que eu coloquei aí, onde vai aparecer o seguinte, está aí para você ler, tá certo? Que é quando Deus fala para Abraão, ele chama Abraão para ele tomar o seu filho. Eu vou ler só em português direto, que diz assim, e disse, toma teu filho, teu único, a qual amas, Isaque. É interessante que 3 vezes aparece, como você vê aí na tela, a partícula do objeto direto, et. Aparece et, teu filho, et, teu único, et, Isaque. O texto hebraico ele dá uma ênfase em Isaque. É interessante porque os rabinos eles chegaram a interpretar que Deus põe Abraão à prova exatamente porque parece que Abraão começou a apresentar um amor exacerbado pelo seu filho. Então, Satanás acusando Abraão, então os rabinos chegam a sugerir que Deus pede o sacrifício de Isaque para ver a quem Abraão ama mais. Essa é uma interpretação. É interessante de ter isso em mente. O Targum Pseudo-Jonathan e o Targum Onkelos, como você vai ter acesso no artigo, eles parecem reforçar essa ideia. E de fato, quando nós vemos o clímax da Akedah, né, do texto, como sendo o diálogo, parece que reforça essa ideia. Então você tem o verso 7 aí segmentado, tá certo? E diz assim, e disse Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e disse, eis aqui meu filho, e disse, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Elohim proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. É interessante porque aqui ele usa e disse, e disse, e disse, e disse. Ou seja, você tem o uso do vav consecutivo mais o verbo. E é interessante, como eu falei para vocês, se vocês olharem, aparece 5 vezes exatas aí, vaiomer, a expressão e disse, que é traduzida por e disse em português. Por isso que é importante essa segmentação na exegese, porque ela deixa evidente esse tipo de marca dentro do texto hebraico. Bom, mais detalhes sobre isso você vai ter lá no artigo. Um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que quando em 8e aí, Abraão diz assim, e disse Abraão, Elohim proverá o cordeiro para si. Aqui é um ponto interessante porque é uma inversão. No hebraico, o verbo vem antes do sujeito. Aqui, o verbo está depois do sujeito, ou seja, está Elohim proverá. Ou seja, Moisés está chamando a atenção para Elohim, ou seja, Moisés está chamando a atenção para o fato que Abraão disse, Elohim proverá, ou seja, ele chama a atenção para quem vai prover, que é Elohim, que é Deus. Ok, amigos? Bom, vamos avançar para o que realmente é o foco do nosso estudo, que é falar sobre o anjo do Senhor. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do texto hebraico, pelo menos até o verso 16 do texto em português, não vou ler o hebraico vai estar no lado de acordo com a segmentação, para que você possa ter uma noção como está no hebraico para nós trabalhar com isso, tá? Essa é a chamada segmentação, toda exegese se faz uma segmentação do texto, ok, amigos? Lembrando que isso daqui é uma tradução literal do texto, então em alguns momentos vai estar um pouquinho diferente daquilo que você viu
aí no português na sua Bíblia, porque é uma tradução literal, ok? E vamos lá então, verso 1a, diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, Elohim provou Abraão. Ele disse, Abraão, e disse, eis-me aqui. Verso 2, e disse, toma teu filho, teu único filho, que tu amas, Isaque, e leva contigo a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso agora 3. E levantou-se cedo Abraão pela manhã, e amarrou seu burro, e tomou 2 dos seus servos, Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e tomou e foi ao lugar que Elohim disse. Deixe-me fazer uma consideração rápida aqui. Amigos, é muito importante a compreensão do uso desses vaves consecutivos, porque você vê, e levantou em 3a, depois em 3b, e amarrou em 3c, e tomou em 3d, e Isaque seu filho em 3e, e rachou a lenha em 3f, e tomou e foi. E no verso 3g, aqui em 3g, na segmentação 3g, ele não usa o vav, ele simplesmente põe ao lugar que Elohim. O que está acontecendo? O Moisés, ele descreve tudo de forma muito rápida, mas ele para exatamente no momento em que Elohim, que está se falando do local onde Elohim pediu para sacrificar. Isso daqui é uma tensão no texto, o narrador está criando uma tensão no texto. E aí ele diz assim em 4a, ao terceiro dia, não usa o vav. Agora ele vai retomar o uso dos vaves, e ele diz assim, e ergueu Abraão os olhos e viu o lugar distante. E disse Abraão a seus servos, fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino prosseguiremos ali. Aqui ele não usa os vaves em 5b, 5c e 5d. Por quê? Porque ele cria, de novo, o narrador, ele começa a criar uma tensão aqui. E aí nós temos 5e, então continuando, e adoraremos e voltaremos para vós. E nós continuemos aqui em 6a. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e ele continua, e depositou sobre Isaque seu filho, e tomou em mão faca e fogo, e os 2 foram juntamente. É interessante porque aqui, de novo, ele retoma o uso dos vaves só em 6e ele não usa. Por quê? Ele está criando uma tensão. Se nós olhar o 7, ele explora bem os vaves. De novo, ele descreve tudo de uma forma muito rápida. E disse Isaque a seu pai, e disse meu pai, e disse, eis-me aqui, meu filho, e diz, eis o fogo, e onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, e disse, Elohim proverá o cordeiro para si, meu filho. Veja que em 8b ele não usa essa expressão e, o vav consecutivo, porque, de novo, ele traz o foco e chama a atenção para o fato de que Deus proveria o cordeiro. E ele continua usando os vavs agora na sequência em 8c, e ele diz, e os 2 foram juntamente e chegaram ao lugar que disse Elohim, edificou ali Abraão o altar e pôs em ordem as lenhas e amarrou Isaque seu filho e colocou sobre o altar acima da lenha. Continuemos. E estabeleceu Abraão e estendeu Abraão sua mão e pegou na mão o cutelo para matar seu filho. E chamou ele o anjo do Senhor do céu e disse, Abraão, e disse, eis-me aqui. Verso 12. E disse, não estendas a mão sobre o menino, e não faças-lhe algo, porque agora sei que tu temes, Elohim tu, uma tradução literal. Continuando, e não reteve teu filho, teu único de mim. Verso 13, e levantou Abraão os olhos e viu, e eis o cordeiro atrás preso no arbusto pelos chifres. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu como holocausto ao invés do seu filho. Veja que o único aqui onde não usa o vav é em 13c, exatamente para chamar a atenção para o fato de o cordeiro estar preso. Deus proveu o cordeiro e o cordeiro apareceu ali preso. 14. E chamou Abraão este lugar Yahweh proverá, o qual se chama até hoje no monte Yahweh proverá. Verso 15. E chamou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez do céu e disse, em mim eu jurei, diz Yahweh.
porquanto fizeste esta coisa e não negaste teu filho, teu único, certamente te abençoarei. E ele continua falando, né? Amigos, vamos agora para a análise disso, tá? Vamos para a análise disso. Lá você vai poder no artigo ler o texto na íntegra e ver aí as considerações aí, maiores detalhes. Bom, vamos. Existe 2 diálogos entre Abraão e o anjo. Um vai do 11 até o 12 e o outro vai do 15 ao 16. São 2 diálogos que têm início. Bom, vamos ler o primeiro, do 11 ao 12, e vamos analisar esse diálogo. Diz assim então, de acordo com o texto aí como está segmentado: e chamou ele o anjo de Yahvé do céu, e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. E disse: não estendas a tua mão sobre o menino, e não faças-lhe algo, porque agora sei que tu temes Elohim tu, não reteve teu filho, teu único de mim. Veja que aqui o anjo chama Abraão do céu e ele diz assim: agora eu sei que tu temes a Deus, a Elohim, porque tu não negou teu filho de mim. Veja, ele claramente aqui, o anjo se identifica com Elohim. Se nós formos ao verso 1, vocês vão ver lá quem é que pediu o filho para Abraão. Vamos, Gênesis 22, verso 1, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse a Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Veja que quem põe Abraão à prova é Deus, aqui que seria Elohim. Aqui o anjo se identifica com Elohim e ele diz assim: Abraão, agora eu sei que tu temes a mim, tá? E isso é muito importante. Você, no finalzinho desse vídeo, eu vou dizer por que essa identificação dele com Elohim é tão importante. É claro que você já pode perceber que isso implica em divindade, mas tem um fator que reforça mais ainda essa ideia. No segundo diálogo, nós temos do 15 ao 16, como você acompanha aí, diz assim: e chamou o anjo de Yahvé a Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: em mim eu jurei, diz Yahvé, porque fizeste estas coisas e não negaste teu filho, teu único. Veja que aqui o anjo se identifica agora com Yahvé. Ele diz assim: jurei em mim, diz Yahvé. O anjo aqui se identifica como sendo o próprio Yahvé. Se por outro lado ele se identificou na primeira fala como sendo Elohim, agora ele se identifica como sendo o próprio Yahvé. Queridos, isso é muito importante. Por quê? Porque dentro da mentalidade hebraica, um nome revela o caráter e a natureza. Dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, nomes revelam caráter e natureza. Ou seja, o fato do anjo do Senhor se identificar tanto com o título Elohim quanto o nome Yahvé, que são ambos nomes dados a Deus, inclusive no artigo, na minha análise lexicossemântica, ali eu cito isso e trabalho com bastante carinho e bem detalhado, você vai poder ler. O fato dele se identificar com esses 2 títulos implica que ele tem a mesma natureza de Yahvé, ok? Nomes na Bíblia hebraica, eles são muito importantes. Diferente do português, que nós damos nome porque gostamos das coisas. Não, para os hebreus, dentro da mentalidade hebraica, o nome está intrinsecamente ligado com a natureza, ok? Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal sobre esses 2 nomes, Elohim e Yahvé. Eu vou deixar o link na descrição e você pode estudar sobre isso com mais carinho, tá certo? Perceba, então, que na primeira fala, o anjo se identifica com Yahvé, com Elohim, na segunda com Yahvé. Aí eu separei essa citação aí, e aqui no artigo você vai perceber que tem mais de 50 obras referenciadas, mais de 50 referências bibliográficas. Eu não vou ficar citando aqui para ganhar tempo. Então, se você quiser ver as referências bibliográficas, é só você ir no artigo, tem todas as citações lá de gramáticas, sintaxes que eu citei, autores que eu citei, tá tudo lá, tá certo? Então, essa parte aí, então, eu gostaria de ler com vocês, que eu escrevi assim, abre aspas. Em 16a, há uma declaração significativa do anjo de Yahvé, e disse: em mim eu jurei, diz Yahvé.
A preposição be mais o sufixo da primeira pessoa, que é o iod aí, né, que é o hirik iod, que é traduzido por mim, literalmente significam em mim, ou seja, o anjo de Yahweh se identifica claramente como Yahweh. Ele jura por si mesmo. Victor Hamilton acertadamente destaca que este é o primeiro e único juramento divino nas histórias patriarcais, embora seja frequentemente repetido. E aí continua aí os versos bíblicos onde ele aparece e repete. O precedente em mim, que dá ao juramento uma solenidade de peso especial, e eu cito os versos, nos registros de juramento da Bíblia hebraica, comumente os homens juram pela divindade. E Yahweh, por não ter ninguém maior do que ele, jura por si mesmo. Aí tem esse teólogo batista, eu cito ele aqui quando ele diz assim: quando Deus falava, era impensável que sua palavra não se cumprisse. Ficava implícito que ele havia jurado por si mesmo em todas as promessas e aliança com seu povo. Esse não era o caso dos homens comuns, para os quais o acréscimo de uma maldição com um apelo à divindade era uma parte essencial no juramento. Ou seja, basicamente o anjo de Yahweh, ele jura por si mesmo, porque ele é divino, ok? Bom, vamos ao próximo, 17, o verso 17. Como você acompanha aí de acordo com a segmentação, certamente te abençoarei e engrandecerei sobre modo tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia sobre a praia do mar, e herdará tua semente a porta de teus inimigos. Bom, amigos, o verbo aqui abençoar, que vem de ravá, ele aparece apenas 5 vezes no refil. E essas 5 vezes eu cito aí no artigo, você vai poder ler. Ele aparece 5 vezes no refil, como está nesse texto. Nessas 5 vezes ele é atribuído sempre a Yahweh, exceto em uma vez que ele não aparece nesse sentido, que é Gênesis 34, verso 4. Ou seja, as 5 vezes que ele aparece no livro de Gênesis atribuído, no refil ele aparece atribuído para Yahweh. Ou seja, essa questão de engrandecer alguém, tornar alguém grande, é característica de Yahweh. Ou seja, automaticamente, quando o anjo do Senhor promete a Abraão, eu te engrandecerei, ele está se portando como o próprio Deus. Na sequência, no verso 18, ele diz assim: e serão abençoadas todas as nações, por consequência que ouviste minha voz. Ou seja, o anjo do Senhor diz que por causa de Abraão serão abençoadas todas as nações porque ele ouviu a voz. Amigos, mais uma vez, quem é que pediu o sacrifício no verso 1 foi Deus, e agora o anjo do Senhor está dizendo assim: você vai ser as nações vão ser abençoadas. Por quê? Porque você ouviu a minha voz. Ou seja, o anjo se identifica mais uma vez com o Eterno. Ok? Agora, amigos, essa estrutura quiástica que eu citei no início, ela é muito importante neste momento, e eu gostaria que você prestasse atenção nela junto comigo. Em A22, do 1 ao 2, ele diz assim: ele disse a Abraão, e depois diz, e disse, eis-me aqui. Se você for a 22, do 11 ao 19, é dito, e disse Abraão, Abraão, e depois diz, e Abraão responde, e disse, eis-me aqui. Veja que quem fala em 22, em A22A ali, do 1 ao 2, é Deus. E quem fala em 22, do 1 ao 19, é o anjo do Senhor. De acordo com essa estrutura quiástica, o ser que fala no verso 1 e 2 é o mesmo que fala do 11 ao 19. Ou seja, lembre-se daquilo que eu falei para vocês. A forma como algo é dito não é periférica ao que é dito. Ou seja, a forma revela o conteúdo. A estrutura literária do texto revela que o anjo do Senhor, ele é o mesmo Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele também é o mesmo, ele possui a mesma natureza. Ok? Nesse ponto, então, eu separei esta citação para vocês, para nós finalizarmos. Eu escrevi aí, então, o seguinte, abre aspas,
O texto de Gênesis 22 apresenta uma multiplicidade de pessoas na divindade. O texto apresenta duas pessoas distintas, com características distintas. Victor Hamilton bem observa que o mensageiro é quase indistinguível de Yahweh. Isto não acontece só em Gênesis 22, eu cito outros versos onde acontece. Adam Clarke e Jeske salientam que o anjo de Yahweh seria o Filho de Deus pré-encarnado, ou seja, Jesus pré-encarnado. Continuemos. Esta sugestão é razoável e poderia ser aceita, embora o texto de Gênesis não deixe claro que o anjo de Yahweh é Jesus. Ele exibe claramente que o anjo de Yahweh é divino. Ou seja, embora o texto há essa sugestão, e ela é muito plausível, de que o anjo seja Jesus pré-encarnado, mas como quando nós estamos fazendo exegese, nós temos que nos ater ao que o texto diz claramente. Uma coisa que o texto diz claramente é que o anjo do Senhor é divino. Isso está claro no texto. O texto exibe isso claramente. Então eu não posso ir além daquilo que o texto hebraico está dizendo. Mas há a sugestão de que seja, e ela é plausível. E aí um argumento que poderia ser lançado em favor disso, eu coloco aqui então para finalizar, que eu digo assim, abre aspas, a revelação bíblica tardia pode lançar luz sobre a questão. O texto grego da Septuaginta utiliza os termos Theos para Elohim, em 16c, e Kyrios para Yahweh, em 18b. O Novo Testamento usa esses termos frequentemente para se referir a Jesus. Em 2 Pedro 1.1, em Romanos 5.9, o termo Theos é usado para Jesus, assim como Kyrios em Romanos, eu cito os textos de Romanos, é usado para Jesus. E aí eu boto embaixo então, assim, se tratando de dois seres distintos, é provável que se esteja falando do Pai e do Filho. Então, o que o nosso estudo parece evidenciar que esse ser aqui, o anjo do Senhor, ele é Jesus pré-encarnado e ele é divino. Amigos, esta foi a nossa primeira aula desta série sobre o anjo do Senhor, outras virão. Espero ter ajudado vocês, o link do artigo estará na descrição e lá você terá muitos outros detalhes. Lehitraot, até a próxima.